E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Tranquilo? Professor Roque, professor de Biologia, para mais uma super videoaula dentro da área de Bioquímica, certo? Essa é a nossa terceira aula de Bioquímica, onde na primeira nós falamos sobre Introdução à Bioquímica e Propriedades da Água. A segunda aula foi sobre sais minerais, certo? E hoje nós vamos dar continuidade à aula de Bioquímica. Lembra aí que a bioquímica é uma parte da biologia que procura estudar os componentes químicos que formam as células. E você aprendeu na primeira aula de bioquímica que os componentes químicos que formam as células são divididos em dois grupos. Os compostos inorgânicos, que são os compostos que não possuem carbono na sua constituição. Entre os compostos inorgânicos nós temos a água, que nós já tivemos uma aula sobre as propriedades da água, e os sais minerais, que foi a aula onde nós falamos sobre os diferentes tipos de sais minerais. E na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre os compostos orgânicos, que são os compostos que possuem carbono na sua constituição. Você lembra quais são os compostos orgânicos? São esses daqui, ó, os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Esses são os compostos orgânicos. Todos esses compostos são feitos de carbono, certo? Só que eles vão possuir funções diferentes. E a aula de hoje é mais precisamente sobre um tipo de composto orgânico chamado de carboidratos, certo? Então os carboidratos são o tema da aula de hoje. Os carboidratos eles podem ser chamados também de glicídios e açúcares. Então a mesma coisa, você pode encontrar, sobre informações sobre glicídios, carboidratos e açúcares, que são exemplos desse composto orgânico aí muito importante, certo? E quais são as características químicas de um carboidrato? Um carboidrato, ele é formado basicamente por três tipos de átomos. O átomo de hidrogênio, de oxigênio e, lógico, o átomo de carbono, que está constituindo todos os outros compostos orgânicos aí, certo? Os carboidratos, ou glicídios, eles são os compostos orgânicos mais simples do ponto de vista estrutural. Você pode ver nessa imagem, por exemplo, a molécula de frutose, que é um tipo de carboidrato que nós vamos falar daqui a pouco sobre ele. Perceba que ele só possui carbono, hidrogênio e oxigênio na sua composição, o que faz com que os carboidratos sejam esses elementos orgânicos mais simples, de todos os outros, tá bom? Muito bem. Os carboidratos eles têm várias funções. Você vai ver que existem carboidratos que têm função de proteção, certo? Só que, por exemplo, na alimentação, para que servem os carboidratos? A principal função dos carboidratos na alimentação é a produção de energia. Então nós temos principalmente alimentos de origem vegetal, eles são mais ricos em carboidratos e são alimentos que têm um maior valor energético. Então os carboidratos, eles são a primeira fonte de energia utilizada pela célula, certo? Então quando você come um alimento que tem carboidrato, seja batata, seja arroz, seja feijão, seja um pedaço de pão, esse alimento ele vai ser quebrado em unidades muitíssimo menores, chamadas de monossacarídeos, e vão ser utilizados pela célula como fonte de energia. Então a principal função dos carboidratos não é uma função estrutural, ou seja, os carboidratos não fazem parte da sua estrutura. Os carboidratos ele têm função energética na maioria das vezes, certo? Então os alimentos de origem vegetal, são os alimentos que possuem a maior quantidade de carboidratos e são alimentos que têm essa função energética aí muito importante, beleza? Muito bem. Os carboidratos eles são divididos de acordo com a complexidade da molécula, Os carboidratos eles podem ser menores, chamados de monossacarídeos. Se você juntar dois monossacarídeos, você vai ter um carboidrato um pouquinho maior, chamado de disacarídeo, certo? E quando você junta milhares e milhares de monossacarídeos, você vai ter o chamado de polissacarídeo, que são carboidratos mais complexos. Tudo bem? Vamos começar falando sobre os monossacarídeos e os mais conhecidos, Os monossacarídeos eles são divididos de acordo com o número de carbonos. Então eles podem ter de 3, 4, 5, 6 e até 7 átomos de carbono. Então eles são classificados em trioses, quando tem 3 carbonos, tetroses, quando tem 4 carbonos, pentose, quando tem 5 carbonos, hexoses, 6 carbonos e heptoses, 7 carbonos. Perceba que esse sufixo oses, ele é referente aos carboidratos. Então, triose, 3 carbonos,
tetrose, 4 carbonos, que é uma nomenclatura específica para carboidratos. É lógico que todos os carboidratos têm uma importância, né? Mas os mais importantes para você que é estudante, está fazendo vestibular, né, são as pentoses e as hexoses, ou seja, são os carboidratos formados por 5 e 6 carbonos, são os mais conhecidos. Vamos começar falando sobre as pentoses, que são carboidratos que possuem 5 carbonos. Os mais conhecidos tipos de pentose, que são carboidratos com 5 carbonos, são esses dois aqui, ó, a ribose e a desoxirribose. Você já ouviu falar desses nomes? Então preste atenção aqui, ó. A ribose e a desoxirribose são dois tipos de açúcares, ou seja, dois tipos de carboidratos que fazem parte dessa molécula aqui tão importante, que é a molécula de DNA. Então a molécula de DNA e a de RNA são formadas por unidades menores chamadas de nucleotídeos, que você está vendo aqui. E um dos componentes do nucleotídeo é o açúcar. E esse açúcar, ele pode ser uma ribose, que vai formar o RNA, por isso o nome do RNA é ácido ribonucleico, por causa da presença desse açúcar de 5 carbonos chamado de ribose, ou ele pode ser o DNA, que é a desoxirribose, é um outro tipo de açúcar que vai ter na molécula de DNA. Eu não quero falar muito, me estender muito sobre DNA e RNA aqui não, mas o que eu quero é que você entenda é que na molécula de DNA e na molécula de RNA existe um açúcar com 5 carbonos, onde no RNA ela é chamada de ribose e no DNA ela é chamada de desoxirribose. Isso é uma importante estrutura para você diferenciar a molécula de RNA e de DNA. Existem outras diferenças, mas o açúcar é uma delas, certo? Muito bem. Bem, dentro das hexoses, que são açúcares que possuem 6 carbonos, nós temos alguns muito importantes. Um deles é essa aqui, ó, a frutose. A frutose é um tipo de monossacarídeo, ou seja, açúcar com 6 átomos de carbono presente nas frutas. Então é por isso que vem esse nome aí, frutose, certo? A forma molecular dele é C6H12O6, certo? Só que ele tem um anel aromático, como você pode verificar aqui. Então a frutose é um tipo de açúcar que existe nas frutas. E qual é a função desse açúcar? Função energética, assim como vários outros tipos de carboidratos, certo? Além da frutose, nós temos o mais conhecido de todos os tipos de carboidratos, que é a glicose. A glicose é um tipo de carboidrato que é produzido pelas plantas na fotossíntese. Então, quando a gente fala que as plantas, cianobactérias e algas produzem o próprio alimento, certo? O alimento que elas vão produzir é a glicose, que é um produto da fotossíntese, certo? Então, a glicose, ela tem a mesma fórmula molecular da frutose, C6H12O6. É importante você saber a composição química da molécula de glicose, a fórmula molecular, certo? E a função da glicose, é lógico, é a produção de energia, é a principal fonte de energia para todos os organismos, seja planta ou seja bactéria. Então lembra aí, ó, que as plantas, as algas, elas produzem glicose, produzem seu próprio alimento através da reação química da fotossíntese que você já aprendeu aqui, certo? E um outro tipo de monossacarídeo, de carboidrato com 6 carbonos, é a galactose. Esse aqui é um açúcar encontrado no leite. Então o leite é um alimento muitíssimo completo. Contém água, cálcio, né? Tem anticorpos, certo? No caso do leite materno. Mas o leite, ele possui um açúcar. O açúcar do leite, que é chamado de galactose, certo? Você já ouviu falar de uma marca de chocolate chamada de Galac, certo? Daí vem do açúcar do leite, que é a galactose, que tem função energética também, certo? Então preste atenção aqui, ó, que nós falamos, que os carboidratos, os mais importantes monossacarídeos, que são os carboidratos pequenos, eles podem ser divididos em pentoses, que tem 5 carbonos, que é a ribose e a desoxirribose, que são aqueles do DNA. E nós temos também os açúcares com 6 carbonos, que são as hexoses, onde nós falamos sobre a frutose, a glicose e a galactose, que é o açúcar do leite. Quando você junta 2 monossacarídeos, você vai ter um disacarídeo. O disacarídeo, né, como o próprio nome já fala, são 2 monossacarídeos que você junta. Então nós encontramos alguns bem comuns, que é o caso da sacarose. Você já ouviu falar da sacarose? Por exemplo, o açúcar que você tem em casa são cristais de sacarose, certo? Então, a sacarose, que é um disacarídeo, ele é formado por 2 tipos de monossacarídeos, que é a glicose e a frutose, certo? E a função é energética. Agora, se você juntar
glicose e galactose, você vai ter um outro tipo de disacarídeo chamado de lactose, que é também encontrado no leite, tem função energética também. Outro tipo de disacarídeo é a maltose, onde é a união de duas moléculas de glicose. O que é importante você saber é que dois monossacarídeos juntos formam um disacarídeo. Exemplos que eu citei para você é a sacarose, que é o açúcar da cana-de-açúcar e da beterraba, que você tem aí na sua casa, no pote de açúcar. A lactose, que é a união de galactose e glicose, que é encontrado no leite. E a maltose, que é a união de duas moléculas de glicose. Esses são os disacarídeos. Mas a maior forma de encontrar os carboidratos são através dos polissacarídeos, que são formados por grandes unidades aí de monossacarídeos, ou seja, um polissacarídeo ele é formado por milhões de monossacarídeos. Então vou citar os mais encontrados, os mais importantes para você, estudante de vestibular. O primeiro é o amido. Você já deve ter ouvido falar em amido, amido de milho, amido na cozinha, certo? O amido, ele é o quê? É a união de milhões e milhões de moléculas de glicose. O amido ele funciona como uma reserva energética nos vegetais, ou seja, quando os vegetais fazem fotossíntese, eles produzem glicose. Então, eles vão armazenar a glicose em forma de uma molécula grande chamada de amido. Para quê? Para quando a planta precisar de carboidrato, ela vai consumir essa glicose do amido que está reservado. Então perceba aqui que muitos vegetais eles armazenam amido no caule, que é o caso da batata, nas raízes, que é o caso da mandioca, o milho, o feijão armazena amido nas sementes, certo? Então, muitos tipos de plantas produzem mais carboidrato que elas precisam para ter um estoque, uma reserva energética. Então o amido ele tem a principal função de reserva energética vegetal. Então quando você come, por exemplo, uma batata, ou um aipim, uma mandioca, aquilo tudo vai ser quebrado no seu organismo até ser transformado em glicose, que é um monossacarídeo, e absorvido pelas células e utilizado como fonte de energia. Mas lembra, o amido é um exemplo de um carboidrato grande, complexo, formado por milhares de moléculas de monossacarídeos. O segundo grupo é uma reserva energética encontrada nos animais, que é o glicogênio. O glicogênio é um tipo de polissacarídeo que é encontrado nos músculos e no fígado dos animais. E qual é a função desse glicogênio? Reserva de energia. Então muitos animais eles possuem um açúcar nos músculos, já que o músculo é uma célula de intenso metabolismo, ele precisa de um açúcar próprio, uma reserva própria de energia. Então, nos músculos existe um carboidrato chamado de glicogênio. Olha só que interessante. Então as carnes, por exemplo, que você está comendo, um pedaço de carne, ele não vai ter só proteína ou gordura, como muita gente pensa. Na carne tem carboidrato. É um carboidrato em forma de glicogênio, que é encontrado nos músculos dos animais. Então quando você come um pedaço de carne, você também tem carboidrato. Esse carboidrato se encontra na forma de uma molécula grande, chamada de glicogênio, que é uma reserva energética dos animais. Certo? Seguindo a linha aí, nós temos um outro tipo de carboidrato, no caso esse não tem função energética, certo? Tem a função estrutural, que é a celulose. A celulose é um tipo de carboidrato, de polissacarídeo, carboidrato grande, formado por milhares de moléculas de glicose, com função estrutural. Onde que a gente encontra a celulose? A celulose nós encontramos na parede celular das células vegetais. Todas as células vegetais possuem estrutura extramembrana plasmática, rígida, chamada de celulose, que é muito importante para proteger as células das plantas quando ela ganha e perde água, para ela não romper a membrana. Então a parede celular, a celulose, é um tipo de carboidrato. E perceba que ele não tem uma função energética, E muitos animais não conseguem quebrar a celulose. Beleza? Como você sabe muito bem disso, eles precisam de bactérias para fazer isso, certo? Mas é importante você saber que a celulose é um carboidrato e tem função estrutural aí na célula vegetal, tá bom? Muito bem, certo? E para finalizar, nós temos um tipo de carboidrato que é encontrado na estrutura de alguns animais, que é a quitina, que é um polissacarídeo, ou seja, um carboidrato completo, que ele é importante para formar o exoesqueleto de alguns grupos de animais chamados de artrópodes, como os insetos, os aracnídeos,
E esses animais possuem um esqueleto externo feito por um tipo de açúcar, de carboidrato, chamado de quitina. Então olha essa barata aqui. Quando você pisa na barata, ela não faz aquele barulho, crack. Você está quebrando o exoesqueleto de uma barata. E esse exoesqueleto é feito de um açúcar chamado de quitina. E muitas vezes alguns tipos de insetos, aracnídeos, todos eles na verdade, eles têm que trocar esse exoesqueleto para eles poderem crescer, porque é um exoesqueleto rígido. E a quitina é um exemplo de carboidrato de polissacarídeo. Tá bom? Então, aulinha rápida para você sobre carboidratos, classificando os carboidratos e as principais funções aí dos mesmos, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Professor Roque Alves, professor de Biologia, tirar suas dúvidas dentro da bioquímica. Carboidratos. Valeu? Um grande abraço, meu amigo. Tchau, vamos estudar.